Vamos dar início a uma reunião de espiritualidade. Em primeiro lugar, meu nome é Lúcio. Nós vamos fazer essa reunião e uma live ao mesmo tempo, Nós estamos falando aqui diretamente da comunidade terapêutica Nova Vida, uma unidade masculina que faz tratamento para dependência química e alcoólica, localizada aqui em Santo André, onde nós trabalhamos os aspectos da dependência, que é a desintoxicação, conscientização, o aspecto emocional, e também o aspecto espiritual, que são as características que precisam ser estabilizadas e resgatadas, E a espiritualidade é um dos fatores mais importantes dentro do processo da recuperação. Por quê, Porque nós chegamos dentro de um tratamento espiritualmente falidos. O que é espiritualmente falido? Sem fé, descrente de tudo, desmotivado, sem amor próprio, sem autoestima, cara? Sem uma perspectiva de vida, duvidando de tudo, No fundo a gente chega aqui sem acreditar em nada, E isso é consequência do estilo de vida que a gente vivia. E às vezes consequência até da situação, cara? De tudo aquilo que a gente ouviu durante o processo de uso, cara? Você não tem jeito, você não vai dar certo, Você é sem vergonha, você não presta. Então um monte de informação negativa que a gente recebe quando está no uso do álcool, da droga, ou está numa condição de uso na compulsão pelo jogo, cara? Isso foi arrebentando o nosso amor próprio e nossa autoestima. Porque a dependência química, a compulsão, ela está associada à perca, cara? E não é só perca material. É a perca emocional, cara? E a perca da espiritualidade. O que é espiritualidade? É a maneira que eu me relaciono comigo e automaticamente a maneira que eu me relaciono com as pessoas. Lúcio, como eu me relacionava com as pessoas? Eu pergunto para vocês. Como que era esse vínculo de relação com os outros? Antes de chegar aqui. Era bom ou era ruim? Ruim. Mas antes dessa relação com os outros, como que era a relação com você? Era boa ou era ruim? Ruim. Então ninguém dá o que não tem. Como que você oferecia algo de bom para alguém se você não conseguia se relacionar bem com você mesmo? Então espiritualidade é a maneira que você se relaciona com você e automaticamente é a maneira como você se relaciona com os outros. Então quem está bem espiritualmente, ele dá uma resposta emocional positiva. Então a espiritualidade, ela está interligada com a parte emocional. Quando você está bem espiritualmente, emocionalmente você dá respostas positivas. E quando você está bem espiritualmente, mentalmente você tem pensamentos positivos. Então a base de uma recuperação bem-sucedida é a espiritualidade. Porque você tem pensamentos positivos, emocionalmente você fica saudável e o seu comportamento é um comportamento positivo. Então, dentro de um processo natural, isso serve para quem não usa droga também. Quando uma pessoa está bem espiritualmente, ela está emocionalmente bem, mentalmente saudável e com comportamentos positivos. Que significa, nós falamos sobre altruísmo. Ela tem comportamentos saudáveis e automaticamente ela atrai pessoas semelhantes. Sim ou não? Sim.
Aí você lembra, quando nós, dependentes químicos, estávamos emocionalmente mal, espiritualmente falidos, mentalmente frustrados. Os nossos comportamentos eram disfuncionais. Com quem nós andávamos? Com pessoas semelhantes. Então, a nossos vínculos sociais eram pessoas semelhantes. Então nós vivíamos à margem de um ambiente saudável. Era ou não era? Então nós potencializávamos o nosso padrão de comportamento. Porque se eu ando com pessoas semelhantes ao meu padrão de comportamento, eu potencializava o meu padrão de comportamento. Então era um ciclo autodestrutivo. Então não tinha como melhorar. Tinha. E ainda tinha a questão da gravidade do uso que potencializava mais ainda o meu estilo de vida ruim. Então, eu usava, bebia e jogava. Isso potencializava a minha falta de espiritualidade, o meu lado emocional ruim, a minha mente ruim e o meu comportamento ruim. Então, era ladeira, e ladeira abaixo se chama fundo. Então, meu fundo de poço era só com a droga. Então, eu cheguei aqui num fundo de poço espiritual, no fundo de poço emocional, no fundo de poço mental, no fundo de poço comportamental e no fundo de poço com a droga. Em todas as áreas da minha vida, eu fali. Então minha falência não foi só com o uso. Minha falência foi total, cara. Tem pessoas que não usam droga, mas elas estão falidas emocionalmente, espiritualmente. O comportamento delas reflete a falência delas, né? Elas só não usam droga. Mas elas precisam de ajuda também para sair desse ciclo autodestrutivo. Elas só não fazem uso de substância, mas provavelmente elas desenvolveram algum outro tipo de compulsão. Né? Pode ser que não seja a droga e o álcool, mas pode ser que a compulsão delas migraram para outras coisas. E elas precisam reconhecer e admitir isso se elas desejam, né, resgatar a qualidade de vida. Senão elas vão ficar também nesse ciclo autodestrutivo. Então hoje, nós precisamos, em primeiro plano, resgatar a nossa espiritualidade. E espiritualidade, nós não estamos falando de religião. Não é religião. Lúcio, quer dizer que religião não é importante? Não, sim, religião é importante. A religião, ela é como se fosse a fonte, aonde você alimenta a sua espiritualidade. Correto? Então, onde você alimenta, onde você mata a sua sede? Na fonte. Na fonte. Então, você vai na espiritualidade, porque você vai alimentar a sua espiritualidade. Então, é importante que você tenha uma religião. Por quê? Você precisa alimentar a sua espiritualidade. Aí você vai para a religião de preferência. Lúcio, mas eu alimento minha espiritualidade num grupo de apoio. Tá tudo certo. Se é lá que você se sente bem e você sai espiritualmente fortalecido, tá tudo certo. Lúcio, eu alimento minha espiritualidade num grupo de oração. Tá tudo certo. Ah, na igreja evangélica, tá tudo certo. Na católica, tá tudo certo. Não importa a sua escolha. O importante é que você continue alimentando a sua. Porque quando você perde a espiritualidade, você perde a base. Perdeu a base, cedo ou tarde, vai desmoronar. Porque você perde a base. Imagina, você perdeu o alicerce.
O que que vai desmoronar primeiro? A sua parte emocional? Você vai perder o controle. Porque você perdeu a espiritualidade. Perdeu o lado emocional, o que que vai adoecer? A mente. Mentalmente você adoeceu, o seu padrão de comportamento ele vai voltar a ser disfuncional. Então você está espiritualmente doente, mentalmente doente, emocionalmente voltou a adoecer, só que você não está usando ainda. Aí o seu padrão de comportamento passa a ficar disfuncional novamente. Aí você mudou seu estilo de vida e começa a viver mal com você e com as pessoas que convivem ao seu. Então você está sem álcool, sem droga, sem jogo e está vivendo mal com você e vivendo mal novamente com as pessoas. E você está vivendo frustrado. Quanto tempo você dura? Processo de recaída. Aí depende de quanto tempo você suporta. Aí é o tempo que você aguenta. Aí não dá para saber quanto tempo você vai aguentar viver nesse ciclo autodestrutivo. Tem pessoas que vão aguentar 1 mês, 6 meses, 2 dias, 1 semana, 1 ano. Mais cedo ou tarde, né? Você não vai suportar. E você vai buscar refúgio aonde você sempre buscou. Antes você buscava recurso na espiritualidade. Como você não tem mais esse recurso, aonde você vai buscar refúgio? Na substância novamente. Porque você preenchia o seu vazio com espiritualidade. Hoje você não tem mais espiritualidade porque você abandonou faz tempo. Então você vai tentar preencher o seu vazio aonde? Como você sempre fez. Então se você não manter-se em recuperação contínua, a probabilidade de você regredir é grande. Então recuperação é um processo contínuo. Não é um processo, né, que dá para ser interrompido. Então você começa esse processo de recuperação dentro aqui da comunidade terapêutica Nova Vida e você sai daqui e tem que dar continuidade. Porque se você não der continuidade, você já está entrando num processo de regressão do tratamento. E essa regressão vai te levar de volta aonde você estava. E eu pergunto para você, antes de chegar aqui, onde você estava? Nas trevas. No fundo do poço. Você acha que você vai parar onde? No Hop Harry? No shopping? Você acha que você vai voltar para onde? Quem não progride? Então, cadê o Vitor? Então, você acha que você, em recuperação, você precisa do quê? Se fortalecer todos os dias. Pede para ele colocar o louvor para mim. Você precisa, então, se fortalecer. Então, aqui hoje, ele está lá? Ele está fazendo curativo no outro rapaz. Pede para ele ir. Pode ir lá. Então, eu queria que você pensasse hoje que aqui eu acredito muito em Deus. E Deus, ele está te ensinando uma coisa só hoje. Ele está te ensinando a ser forte. Porque você precisa ser forte para enfrentar o mundão lá fora. Porque se você não se fortalecer, o mundão vai te engolir. Porque a tua história foi feita para ensinar. Se você não aprender com a sua história, nada mais vai te ensinar, cara. Coisas maiores desenhadas pelas mãos de Deus. Ninguém entende os momentos que você passou. Enquanto muitos te julgaram, Deus te ajudou. Pensa nisso. Nada mais que te
enquanto muitos, te ensino. a tua vida te ensina. Você pensou, Muitas vezes você pensou nisso aqui, ó. Acabou minha história, não tem mais jeito. pegou em tua mão. Mas ele não desistiu de você, não. Deixa o filho só. Porque ele não deixa um filho para trás. Quantos dias difíceis você passou? E ele esteve ali do teu lado. Mas você é o resultado. Você é resultado. Você é resultado. Olha você aqui. E para que Deus te trouxe? Nem tudo que é mal é para você crescer. Sabe que você está aqui hoje? Para você crescer. Não é para comer, beber e dormir. É para você se fortalecer. Você precisa voltar para o mundo. Você precisa voltar a ser pai. Você precisa voltar a ser filho. Você precisa voltar a ser um membro produtivo na sociedade. Você não está aqui para passar o tempo. A sua história não acabou. Porque você achou que acabou a história. Quantas vezes você achou? Eu não tenho mais jeito. Ou disseram para você que você não tem mais jeito. Mas ele voltou para trás, foi te buscar. A ovelha perdida. Teve dia que foi complicado no uso. Mas você é o resultado. De dia nublado. Quando disseram para você não tem mais jeito, você é resultado de que tem jeito. A tua história não era para morrer. Foi para você crescer e para mostrar para as pessoas que Deus existe. Então você é um milagre. Quem olha para você e fala, é um milagre. E o que você vai fazer com esse milagre? Você está vendo a tua vida como algo negativo? Deixa ele te ensinar, deixa ele lapidar. Deixa ele construir uma nova estrutura. Deixa ele trabalhar enquanto ele te mostra. Deixa ele cuidar da tua vida. Para de se preocupar com lá fora. Enquanto ele cuida de você aqui dentro, ele cuida das coisas lá fora. Por que você vive tão preocupado? Se ele te trouxe aqui, não é para te abandonar na metade do caminho. Aí você sofre aqui dentro. Cadê a sua confiança? Cadê a fé? Se ele não te abandonou quando você estava lá fora, você acha que ele vai te abandonar com você aqui dentro? Se ele não desistiu da gente quando a gente vivia errado, você acha que ele vai desistir da gente e nos abandonar agora que nós decidimos andar pelo caminho certo? Deus não é Deus brincalhão. Deus não brinca de ser Deus. A gente que brinca de ser filho. A gente que fica na dúvida. Mas ele falou uma coisa muito séria, cara. Servir a Deus exige preparação. Então hoje ele fala, se prepara. Nós que temos que se preparar. Então hoje, está aqui dentro da comunidade, né? Não foi por acaso. Você não veio parar aqui em Santo André, na comunidade terapêutica, por acaso. Você veio aqui porque você está sendo preparado. Deus tem um plano para a tua vida. E se você decidiu servir esse Deus, prepare-se para enfrentar a dificuldade. Lúcio, por quê? Porque fazer o bem, buscar justiça e seguir o caminho certo, muitas vezes, vai causar dificuldade, tentação, momentos de dúvida, desafio inesperado. E isso é uma forma de dizer, não pense que servir a Deus significa viver uma vida sem problema. Mas tenha coragem, porque Deus
está com você. Aí eu paro para pensar, se Deus estava comigo quando eu estava vivendo errado, imagina agora que eu estou querendo viver certo. E por que eu duvido? Se ele já estava comigo quando eu estava andando atrapalhado, errado, todo desorientado, ele me carregou no colo, não me abandonou, me livrou de um monte de situação, de morte, né? Madrugada, de dia, de noite, de lugares obscuros. Agora que eu decidi mudar de vida, entrar em comunhão com ele, por que eu duvido? Por que eu tenho medo? E se ele fala para mim, coragem, porque ele está comigo, e ele está com você. Aí ele vai mais além. Ele fala, seja firme. Ser firme significa, para de ficar em cima do muro, cara. Ou você é quente, ou você é frio. Porque a própria Bíblia fala, se você é morto, você é vomitado, cara. Desce do muro. Mas isso não quer dizer que não vai vir provação. No mundo haverá aflições, cara. Nós seremos provados. E não é que as pessoas vão nos testar. No mundo vai ter provação, cara. Você vai perder emprego, vai ter que procurar outro. Você vai ter relacionamento, vai ter problema. Mas você vai ter problema, mas vai ter também momentos de felicidade. O estilo de vida que a gente vivia só tinha sofrimento. E agora nós vamos ter felicidade, mas vamos ter dificuldade também. Faz parte da natureza humana, faz parte da vida. O autor nos pede. Quem que é o autor? O cara lá em cima. Para nós termos paciência. Antes de ter paciência, nós éramos imediatistas. Nós queríamos tudo para ontem. E ele fala, tenha paciência, mas mantenha o coração firme. O que é manter o coração firme? Não mude a sua opinião, continua no objetivo, cara. Aí o povo no deserto, quando ele demorou, foi lá e mudou o Deus. Perdeu a bênção. Porque as coisas não estavam acontecendo na vontade deles. Quantas vezes a gente troca de Deus porque as coisas não acontecem na nossa hora? Aí a gente quer assumir o controle e fazer do nosso jeito. Aí a gente quebra a cara. Quantas vezes a gente quebrou a cara porque a gente quis fazer da nossa e do nosso jeito nunca deu certo, cara. Por causa da nossa impaciência. Aí ele fala, mantenha o coração firme e não desanime. E não desanime. Não abandonar a Deus quando as coisas ficam difíceis. A ideia é que a fé verdadeira aparece nas horas difíceis. Sabe por quê? Amar a Deus quando está tudo dando certo é mamão. Falar que ama a Deus quando tudo está dando certinho é fácil. Falar que eu tenho um poder superior quando eu recebo só sim é fácil. Falar que ama a Deus quando eu tenho um filho perfeito é fácil. Falar que ama a Deus quando o emprego é perfeito é fácil. E amar a Deus na dificuldade. E amar a Deus quando a resposta é não. E amar a Deus quando as coisas estão demorando. E amar a Deus quando não acontece da minha maneira.
Porque às vezes a minha vontade não é a vontade dele. Às vezes as coisas demoram a acontecer porque ele está preparando outra coisa. Porque aquilo que era para acontecer não era bom para mim. Porque o bom é inimigo do melhor. Às vezes o que eu acho que é bom para mim não é o melhor para Deus. E ele sabe o que é melhor para mim. E aí? Nós queremos o que é bom. E ele quer dar o que é melhor. E aí? Como é que faz? A ideia é que a fé verdadeira aparece nas horas difíceis, assim como o ouro é testado no fogo. É na hora da provação que você mostra verdadeiramente quem você é, cara. É na hora da dificuldade que você é testado. Ô, pede para trazer a caixinha aqui. A caixinha? É na hora da aprovação que você é testado. Sabia? Chegar no tratamento no primeiro mês é mamão. Quero ver perseverar do segundo para frente. Quando as visitas não ser mais tão empolgantes. Quando as ligações não ser mais empolgantes. Né? Quando o dia a dia virar rotina. Aí eu quero manter. Aí eu quero ver manter a perseverança. Quando a euforia acabar. Aí é perseverança. Né? Aí virou rotina. Aí, pede para trazer um celular para mim. Que música você quer? Eu vou pôr, peraí. Aí virou rotina. Aí é perseverança. Aí é a fé de verdade. Porque existe uma passagem no livro azul que fala a euforia dos 30 dias. E depois virou rotina. Porque a vida lá fora é rotina. Você vai ter que perseverar. A provação, ela purifica e fortalece. Porque ele nunca nos abandona. Quem abandona ele somos nós, filho. Sabe por que a gente abandona? Porque as coisas não acontecem no nosso tempo. Nem na nossa hora. Aí sabe o que a gente faz? Toma de volta. Faz outro Deus. Começa a fazer do nosso jeito. Quebra a cara e volta que nem o filho pródigo. Cabeça baixa, pedindo licença. Aí passa um tempo, age que nem o segundo filho. Com soberba, prepotência e arrogância. Achando que tem um monte de direitos. E esquece o jeito que chegou. Confia em Deus, porque Ele nunca nos abandona. Aí aqui fala assim, ó. Quem confia em Deus nunca foi abandonado. Se fala que quem confia em Deus nunca foi abandonado, imagina aí nós que nunca confiamos, já não fomos. Antes de chegar aqui na comunidade, nós não confiávamos. Não adianta falar que a gente confiava que é balela. Porque o estilo de vida que a gente vivia, nós não confiava nem na família. Nós não confiava nem na gente. E mesmo assim ele nunca nos abandonou. Porque não adianta falar, eu estou vivo porque eu sou malandro, eu estou vivo porque eu sou ligeiro, eu estou vivo porque eu nunca dei mancada. Você está vivo porque ele não quis que você morresse, filho. Você podia ter tido uma overdose, eu podia. Você podia ter levado um tiro, ele não deixou. Você estava no lugar errado na hora errada, né? Você saiu do lugar na hora certa, ele te tirou. Você está vivo pela graça. E eu estou vivo pela misericórdia. Deus não ignora quem chama por Ele. Quantas vezes lá fora, no momento de dificuldade, você falou, Senhor, me tira dessa.
Quem já fez isso aqui, levanta a mão. Então, Deus não ignora quem chama por Ele. Sabe por que você está vivo? Porque mesmo na tua loucura você falou, Deus me ajuda. E Deus não ignorou o seu pedido. Você pediu para sair, agora que Ele te tirou, você está reclamando? Você está maluco? Na hora que o cara apertou, você falou, Senhor, me tira daqui. Aí Ele te tirou, te colocou aqui, agora você está reclamando que você está aqui. Então quem está sendo ingrato? É você, filho. Você queria que Ele te tirasse de lá e te colocasse aonde? Em Dubai? Não, em Dubai. Nas praias paradisíacas. Senhor, me tira daqui, me leva para Cancún? Me leva para Malvinas? É, porque, Senhor, me tira daqui. Ele falou, vou te tirar daí e te colocar num lugar onde você possa se cuidar. Você queria que Ele te tirasse de lá e te levasse para Malvinas para você ficar tomando champanhe. Ele sabia o que era melhor para você. E agora você está murmurando porque Ele te tirou e te colocou dentro de um tratamento. E você está agindo que nem o segundo filho pródigo, cuspindo no prato que Ele te deu. Maluquice. Olha como que a gente é. Deus é misericordioso, nos protege e nos busca com sinceridade. É um incentivo. Olhe para o passado. Olha para o teu passado. E veja como Deus cuidou de você. Olha para o teu passado agora. Faz uma retrospectiva. Olha o seu último ano de uso. Faz uma retrospectiva do último ano, só o último ano. E olha como Deus cuidou de você. Eu olho para o meu último ano de uso. Também. Olha tudo que aconteceu no teu último ano. E eu te pergunto, Deus cuidou ou não cuidou de você? Aí aqui ele dá uma advertência. Puxão de orelha. O Deus é amor, mas também é justiça. Deus ama e corrige. Deus é amor, misericórdia e justiça. Deus corrige aquele que Ele ama. Só que a gente não gosta de ser corrigido. Porque a gente é bebezinho. Bebê chorão. É, a gente é quem? O rei bebê. O mimadinho. O CDM. Coitadinho de mim. O melindroso. Né? Filhinho de vovó. Né? A gente não pode ser chamado a atenção. Deus ama aquele que Ele corrige. Então Ele fala aqui, ó. Ele fala sobre a advertência àqueles que Ele está ao indeciso. Para quem está em cima do muro, Ele fala assim, ó. O capítulo também alerta sobre 3 tipos de pessoa. O covarde, o infiel e aquele que duvida. Covarde, infiel e o que duvida de Deus. Ele diz que esses não vão alcançar nem o que deseja. Se liga. O covarde, o infiel e o que duvida nunca vai ter o que deseja. É com você, filho. É com você, filho. E duvida. E aí? Porque se
se deixam levar pelo medo, deixam ser dominados pela dúvida, né? É como dizer, a fé precisa ser firme. Não dá para confiar em Deus só quando tudo vai bem. Não dá para confiar em Deus quando tudo está dando certo somente. Hoje, você precisa confiar mais em Deus ou não? Porque hoje ninguém tem nada, cara. Quem tem emprego aqui, levanta a mão. Quem não tem? Ninguém tem emprego aqui. Você pode voltar, a firma te mandar embora, filho. Você não tem emprego. É duro falar, mas é verdade. Você tem a carteira registrada, mas emprego você não tem. Mas você tem que confiar em Deus. Verdade. O que você tem hoje? A sua família. O resto, você tem que confiar em Deus. É, cara. É isso que você tem que fazer. Então, a fé precisa ser firme. Não dá para confiar em Deus só quando tudo vai bem. A recompensa dos que temem a Deus. Quem permanece fiel, mesmo em dificuldade, recebe bondade, misericórdia, salvação. Deus guarda especialmente quem é humilde e confia com paciência. Quem se entrega de coração. Mensagem principal da espiritualidade. A vida com Deus tem momentos difíceis, mas Deus, nunca abandona quem permanece fiel e quem permanece confiante. O sofrimento não é sinal de abandono ou rejeição, mas ele é um sinal de crescimento. A recompensa de quem é fiel é a presença de Deus, a bondade dele e sua salvação. Significa, a sua vida vai ser abundante. Amém. Se você acreditar. Para nós encerrarmos, eu agradeço a todos vocês. Um beijo no coração. Obrigado a todos e 24 horas.